Muito obrigada a todos que já estão aí ao vivo conosco. Já temos uns irmãos aí. Amados, infelizmente, é uma realidade. Você acha que está tudo bem, só que não. Deus me livre. As pessoas, infelizmente, ainda têm a necessidade, né, de fazer aquela fuxica, sabe, de puxar o teu tapete, de te julgar, de te acusar. E às vezes não são conhecedores nem dos fatos. Mas é porque está uma tendência de cancelamento, de lixamento na internet, sabe? Todo mundo pode falar tudo, eu posso falar porque eu sou livre, eu posso dizer o que eu acho. Só não pode ouvir, né? Não, ouvir não, porque aí... Todo mundo pode falar tudo, eu sou livre, só não pode ouvir. E minha esposa, me desculpa te interromper. E a única maneira de você descobrir o falso amigo é confrontando. Você vê, Judas estava quietinho. Lembra de Judas? Ele estava quietinho lá, andando, tomando conta, não se aborrecia. Era um cara educado, diz que ele fazia parte... Batidíssimo! Ele fazia parte do grupo dos zelotes. Os zelotes eram um grupo extremamente educados. Você vê que na história bíblica não vê uma desobediência de Judas. Ele nunca foi agressivo. Tinha baixaria. Nada, educado, bonitinho. Vendia uma imagem de confiança. Tanto é que era ele que tomava conta do dinheiro do grupo, porque ele era formado em economia. Na época, ele era o administrador. Era ele que tomava conta da grana. Uma pessoa acima de qualquer suspeita. Vendendo uma imagem de que pode confiar em mim, só que lá dentro a sua personalidade o corroía. E estava tudo bem. Até que ele foi confrontado. Minha esposa, o falso, ele não suporta ser confrontado. Quando o Messias disse na mesa, esta noite, o que mete a mão no bocado comigo me trairá, todos os olhos foram em direção de Judas? Claro que não. Claro que não, ele vendia uma boa imagem, ele tinha credibilidade. O que ele falasse a respeito de alguém para o outro, as pessoas diziam, pô, minha fonte é certa. Segura. A minha fonte é segura. Quem foi que disse isso, Simão? Judas. O cara é educado, o cara se estudou. O cara não ia falar uma mentira, né? Pô, é apóstolo de Jesus, é o homem de confiança. O dinheiro fica na mão dele. Ele anda lá certinho com tudo que vem ali. Você sabe que é ele que toma conta, é um homem de confiança. O cara não ia mentir, né? Só que não. Naquela noite, todos os olhares foram na direção de Pedro, porque Pedro que era o tempestuoso, Pedro que era o colérico, Pedro é que, entendeu? Rodava baiano. Rodava baiano e tocava o birimbau. Mas quando o mestre confrontou ele, diz que ele saiu e a mente, a cabeça, a palavra, a metáfora se cumpriu. A cabeça da serpente foi esmagada. Por quê? Porque a sua consciência o acusou e ele disse, eu traí o sangue inocente. Quer conhecer o falso amigo? Confronte ele. Eu já vou deixar minha esposa falar porque eu sou uma pessoa assim, coisadona. Não se conhece o falso amigo falando de tristeza. Ele não se manifesta, minha esposa. Sabe por quê? Porque tristeza é exatamente o que massageia a sua falsidade. Quer conhecer um falso amigo? Fale de sucesso e o falso se manifestará. Tem isso, né? Começa a falar da tua felicidade, da tua prosperidade, sabe? De como tá dando certo. Diz que o seu casamento tá bem porque te rondeiam. Sabe? Fala que tá tudo ok, cara. Não tô vivendo uma fase maravilhosa da minha vida, sabe? Poxa, eu nunca estive tão bem emocionalmente. A minha família tá equilibrada, meu rendimento tá ok. Fechei em alta esse mês. Já começa, pô...
Não, Por que eu não e ele sim? Por que Exatamente. ele pode e eu... O que eu fiz a Deus? E você vai descobrir que daqui a pouco algumas coisas começam a dar errado na sua vida, algumas coisas atrapalham, alguém se levanta com você, sabe por quê? Porque isso faz manifestar o falso, porque o que ele quer é a sua queda, mas você está fazendo o contrário. E ele não suporta. O falso amigo não suporta o sucesso. Não suporta. Sabe por quê? Porque você falar de fraqueza fragiliza você. Ele diz assim: não, vai dar tudo certo. Coitadinho. Não. Olha, minha irmã, Conta você pode. comigo. Olha, como esse povo é ingrato. Ah, você está precisando de alguma coisa? Hein? Hein? Você está precisando de alguma coisa? Hein? 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 Infelizmente. O negócio é doido. Não é O doido. bagulho é doido, como diz aqui o outro. Não, é doido, sabe por quê? Porque quem não está preparado psicologicamente se desespera. Entendeu? Agora, quando você está blindado, isto mostra o quanto o ser humano é cruel. O Davi disse algo, Salmos 55, versículo 12. Davi disse assim: não é um inimigo que me insulta. Porque se fosse o inimigo, dele eu teria me escondido. Mas és tu, meu íntimo amigo. Juntos nos alegrávamos, nos entretínhamos, juntos nós íamos à casa de Deus. Minha esposa, uma das frases que você acompanha nas palestras que eu tenho: ninguém, para ser o seu pior inimigo, do que alguém que um dia disse: estamos juntos, somos teu amigo. Você sabe, eu estou inspirado, você sabe, minha esposa, alguém consegue invejar aquele cara que está lá no Japão agora? Ninguém tá vendo o que ele tá fazendo, né? O que ele tem? Ninguém. Alguém consegue invejar aquele cara que está lá nos Estados Unidos agora? Qual cara? Aquele. Aquele qual? Aquele. Qualquer um. Mas a pessoa consegue invejar o que tem dentro da sua casa? A pessoa consegue invejar o que você veste? O que você come? Consegue. Por quê? Porque ela está perto de você. Ninguém que é o seu inimigo vai andar contigo, vai invejar, vai te caluniar. São as pessoas que conhecem a sua fragilidade, fazem disso a sua força, porque te odeiam. Mas ela não te odeia pelo que você é, ela odeia por conta do seu caráter. É incrível, gente. Porque é assim, as pessoas que se dizem amigas, só se dizem. Elas participam da tua rotina, do teu dia a dia, sabe de você. Então começa assim, é ela que começa a acender o fósforo, entendeu? A outra que está ouvindo a pessoa dizer, fala: bom, se fosse outra pessoa eu teria dúvida, mas é fulano. Por quê? Porque fulano Ela participa da sua frequenta vida. a casa dela. Não é assim que a gente acha? Aham. Não, se fosse Mariazinha eu tinha dúvida. Não. Mas foi Por quê? Joana, gente. Porque a Mariazinha não conhece ela, não anda Joana na casa é dela. amiga, sabe de tudo. Ela é confidente. Entendeu? Por isso que a gente está sempre aqui, não abra. Não espalhe, não comente. Muito cuidado em quem você confia. Não divulgue. Se Coloque fosse- uma trava. Se fosse um inimigo que me caluniasse, dele eu teria me escondido. E tem muita gente que vai na fofoca. Porque é assim, ó. O apóstolo Paulo, que é uma das bases que a gente ensina no Evangelho, disse o seguinte: por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Olha aí. Quando alguém vem falar de alguém para mim, eu coloco esta pessoa, quem está falando e quem ouviu. Confronto. Bota aí. Qual é a clareza aqui? É eu não me deixar me levar por aquilo que falam de você para mim. Porque se alguém fala de você para mim, vai falar de mim para você. E aqui está muitas das vezes desmontada uma amizade, um amor. Sabe por quê? Porque uma falsa amizade, um falso amigo,
se chegou, andou com você, gerou credibilidade. Então, como ela tem credibilidade, e ninguém melhor do que seu para ser seu inimigo, alguém que se diz seu amigo. Então, eu não sei a minha esposa, eu prefiro o inimigo declarado. O inimigo declarado, ele é Você verdadeiro. já espera, né? Não, ele é verdadeiro. Ele diz, eu não gosto de você, cara. E pronto. Eu não quero assunto com você, não entra no meu caminho, não estou afim, não vou te atender. Acabou, cara. É melhor lidar com pessoas assim. Eu sou cercado de gente falsas. Eu sou cercado de gente falsa para tudo quanto é lado. No meu trabalho, algumas pessoas, não são todas, graças a Deus, na reunião aqui no Sarapuí, tudo pessoas falsas. Pessoas que vêm até a nossa reunião, para ver se está cheio, se não está, para ver quanto que entra de dinheiro, quanto não entra, para ver se cortaram mesmo a luz, se não cortaram, para ver se vai fechar, se não vai. Tudo pessoas falsas. Mas os inimigos, eles não chegam nem aqui. E quando se manifesta, sabe o que eles dizem? Eu não vou porque eu não gosto, não estou de acordo com isso. Parabéns para você. Você se tornou uma pessoa verdadeira naquilo que você sente. Pior é quem não se manifesta e vem com os outros intuitos, esquecendo que Deus sonda o coração, minha esposa. As pessoas entram numa loucura tão grande da falsidade que elas não entendem que o Pai sonda o coração delas. Eu às vezes já falei com vocês aqui no canal, graças a Deus, eu sou e gosto de como eu sou. Se eu tiver em algum canto, se nós estivermos conversando, e se ali acontecer uma situação ruim, desagradável, péssima, amados, é só olhar para minha cara. Já vai estar estampado. Não gostei, não participo, não gosto, não curto, não dou like. Tá entendendo? Porque é como se eu não consigo, sabe, disfarçar. Quando acontece alguma coisa e você olha para mim, eu denuncio. E assim também é com as minhas amizades. Eu não tenho muitos inimigos declarados, mas eu tenho, tá? Porque as pessoas têm um prazer em ser falsos. Poucas pessoas eu cortei definitivamente da minha vida. Pouquíssimas. Mas as que eu cortei, eu mostrei que estava sendo cortada. A outra, eu falei que estava sendo cortada. Porque eu sou dessas. Eu não sou obrigada. Não quero, não vou, não gosto e pronto. É melhor. Amados, não vou ficar, cozinhando os outros, fazendo a falsa. Até eu já falei aqui, eu não sou uma pessoa simpática, eu sou uma pessoa educada. Eu nunca vou deixar de ser educado. Mas a amizade, sabe? Ficar ali, fingindo que tá tudo bem, que tá tudo... quando eu tô com vontade de dar um soco, não vou mesmo. Não sou, amado, não sou essa. Se acontecer, você pode olhar pra minha cara, que eu já vou estar com aquela cara de... As pessoas que me conhecem, falam pra mim, Jaque, você tinha que olhar pra sua cara. Cara, foi a melhor cara do mundo. Você já falou assim, ó, odiei, detestei, tô fora. Mas essa é a minha posição como pessoa. Cara, eu não vou sorrir quando eu tô querendo chorar. Então, eu não sou. Eu sou daquela que não gosta de confusão. Eu sou daquela que faz por menos. Eu sou daquela que tento. Mas como nós somos humanos, tem o nosso limite, sabe? Tem aquela de, stop, não dá mais. E às vezes, amados, a gente começa a identificar essas pessoas com a experiência. A gente olha pro meu marido e fala, lá vem bomba, lá vem fulano. É vento, hein? É tempestade. Por quê, amados? Porque você já começa a ver pelas ações das pessoas, pelos olhares. O olhar, né? Sabe? Isso denuncia muito. Se você for observador, você vai começar a identificar, sabe? Aqueles que falam e aqueles que dizem. É diferente. É porque, às vezes, a gente vive tão carente de afeto, a gente vive tão carente de ombro, de alguém com quem você dá uma aliviada nessa carga negativa que a gente carrega durante a semana, que você se entrega ao primeiro abraço, aquela primeira carinha de compaixão, porque é assim, né? O falso amigo, ele deveria ser um estelionatário, né? Considerado estelionatário. Nenhum estelionatário vem barbudo,
sem tomar banho, unha suja. Está manifestado aqui que o cara, né? Agora, o estelionatário, o golpista, ele vem bem arrumado, asseado, fala muito bem, entendeu? Unhas feitas, bem vestido, entendeu? Então, o falso amigo, ele também vem assim. O falso amigo, ele vem, entendeu? Ele é do contra. A pessoa está ali para minar, ele precisa entrar. E como o estelionatário vai entrar? O estelionatário vai chegar na tua casa aqui e vai dizendo, eu vim aqui roubar, vim aqui pegar teu cartão e tua senha? Não, ele chega aqui. Ele chega aqui com quem é da SEDAI, ou eu vim aqui pela Receita Federal, bem vestido, com um falso documento. Então, o falso amigo é assim, entendeu? Então, eu prefiro o inimigo verdadeiro do que um falso amigo. Eu prefiro aquelas pessoas que dizem, eu não gosto de você. Porque a frase que se coloca aqui é assim, ó, andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Agora a pergunta que eu faço é, se a pessoa não está de acordo, se a pessoa não gosta, se a pessoa não aceita, por que ela está? Domingo eu tive uma conversa aqui com os irmãos em off, eu trouxe essa mensagem, né, minha esposa? Estarão dois juntos, eu acho que é Osé Amós, parece, ou Osé 33, Amós 33. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Ora, se o cara não está de acordo com aquilo que é administrando para a vida congregacional, por que ela está ali? Por que ela vem? Por que ela participa? Se ela não está de acordo, eu vou responder, porque o falso, ele precisa estar inserido no mesmo contexto seu para ver aquilo que o seu intento interior deseja. Ela precisa ouvir você falar de queda, de miséria, entendeu? Para que ela se cresça ali dentro. E depois ela agregue uma quantidade de pessoas e diz, eu não disse para você? Ah lá, tá vendo? Tá vendo aí? Agora, quando você fala de sucesso, quando você fala que você está bem, que teu casamento está feliz, meu irmão, ele não suporta isso e ele se manifesta. Eu já peguei aqui uma grande quantidade deles. Eu já disse para muitos deles uma coisa que não era uma verdade, para ver se ele tinha condições de sustentar isso. E quando foram confrontados, saíram vomitando aquilo que realmente não era uma verdade, era uma isca. Meu irmão, minha irmã, você quer descobrir se a pessoa que anda do seu lado é seu amigo? Você quer descobrir se ela é uma falsa amiga? Confronte ela. Diga alguma coisa que vai contrariá-la. O falso amigo não gosta de ser contrariado. Você quer colocar a pessoa em evidência na sua verdadeira amizade? É igual filho. Ontem eu dei-lhe uma bronca no meu filho. Fez uma coisa que eu não gostei. Dei-lhe uma bronca nele. A mãe saiu, ficou só eu e ele. Eu comi o fígado dele. Fui lá, busquei a mãe, que tinha saído para visitar umas pessoas. Quando eu cheguei em casa, ele já estava com aquela carinha de oi, pai, oi, ó, o Flamengo tá ganhando. Sabe por quê? Porque é um verdadeiro sentimento. O falso não aguenta. O falso, você fala ele contra você, ele sai vingativo, tentando te derrubar. E aí, passa despercebido, minha esposa, no ouvido dos outros. Porque eu iria achar estranho. Como que um cara que era amigo do Adailton a vida inteira vai chegar para mim aqui agora e vai falar mal do Adailton? Ora, tá estranho. Ora, você andava com ele, você era amigo dele, você abraçava ele. Como que agora você está falando mal dele? O que houve? Então vocês não eram amigos, porque o amigo aprende a silenciar o erro do outro. O amigo perdoa 70 vezes 7. O amigo anda não só uma milha, mas duas. O amigo tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O falso não. Como ele não aguenta ser confrontado, ele tem a síndrome de Judas. Quando você diz, o que come comigo é que vai me trair, pronto, se manifesta. E aí você se vê livre desse veneno de peçonha. Esse é o antídoto. Quer conhecer uma pessoa que está andando com você?
que diz assim, estamos juntos? Quer conhecer alguém que diz, pode contar comigo? Pode mesmo? Olha aqui, ó. Pronto. Cuidado, hein? Muito cuidado. Eu sempre falo isso. Tem coisas que não podem ser divididas de jeito nenhum. De nenhum. Só Deus e você. Já é muita gente. Sabe? É porque você já sabe. Não é, já é um perigo que você pode, sem querer, falar. Então, cuidado, sabe? Considere mais aquilo que você fala e com quem você fala. Não precisa. Eu sei, sabe por que eu tô falando isso? Que nós, seres humanos, a gente às vezes está numa conversa e às vezes aquilo vai desencadeando, daqui a pouco você fala, cara, não tem necessidade, sabe? De eu falar sobre isso, de eu dizer dessa forma, não precisou. Foi desnecessário, a gente acaba falando mais do que deveria. Então saiba, seja uma pessoa equilibrada, sabe? Se coloca sempre no lugar do outro, para que a gente não possa mais passar por essas coisinhas chatas, essas decepções, né? Graças a Deus, nós já temos maturidade, sabemos desvencilhar, sabe? Cortar, sair, sabe? Não participar dessa teia horrorosa, porque isso aí, amados, não dá em nada. Isso aí não dá em nada. Porque os verdadeiros sempre serão verdadeiros. E os falsos sempre serão falsos. E não adianta, tá? E não adianta. Isto está no interior que ninguém arranca. Está em nós. Ela foi falsa com você. Vai ser falsa onde ela for. Para onde ela for, ela vai querer se justificar o porquê da falsidade dela, fazendo com que a pessoa ferida seja vítima e ela justificada. Ela vai ser falsa com você, você vai descobrir, porque ninguém consegue enganar ninguém por muito tempo. Uma hora a conta chega. Ela vai ser falsa com ele lá vai descobrir também. E vai dizer, caramba, confiei na pessoa, a pessoa realmente... Aonde ela for, ela deixa o rastro de destruição. Sabe por quê? Porque ela é falsa. Uma coisa é a pessoa ser falsa. Outra coisa é ela estar sendo. Uma coisa é a pessoa agiu falsamente. Outra coisa é a sua índole, é o seu caráter. Ela não tem consciência da malignidade. Ela não está aqui para edificar. Ela tem prazer na calúnia, na contenda, na difamação. Então, não é que ela foi, é que ela é. E quem é falsa com você vai ser com ele, vai ser com ela. Então, muito cuidado em quem você confia. Não adianta você tentar curar essa pessoa. Ela é doente emocionalmente. Já houve situações de eu falar, caramba, a pessoa ia tão bem, estava até tentando, sabe? Mas aí escorregou. Não depende, veja bem, não depende disso. Judas tinha o maior mestre. Judas estava na melhor escola bíblica dominical, fazia parte do apostolado. Jesus e Alcha trouxe ele para sua companhia. Era tesoureiro do homem, andava do lado do homem, recebeu a comissão de apóstolo com credibilidades, mais do que Paulo, que foi escolhido diretamente em Israel. Apóstolo, andava, comia, bebia, sabia das necessidades. Quando passava, todo mundo dizia, ali estão os 12 apóstolos. Mas lá dentro, aquele que sonda mentes e corações, sabia que a hora dele ia chegar. Foi um espanto para Pedro. Foi um espanto para Mateus, foi um espanto para Tomé, foi um espanto para João, o discípulo amado, porque todos o viam como uma pessoa de credibilidade. Olhava para Pedro e Mateus, que vivia na alfândega, considerado como um ladrão. Todas as pessoas viam essas pessoas como pessoas de quê? Quem
Quem sabe lá Judas aqui na entrelinha fez alguma fofoquinha para ter mais credibilidade, desviar os olhares para o seu intento. Mas aquele que sonda a mente e coração sabia perfeitamente que a cabeça da serpente iria ser esmagada. Ouça o que eu vou lhe dizer. Cada um de nós temos uma serpente em nós. E ela tem que ser encantada. Porque se essa serpente que está em nós der o bote, não haverá no mais hábil encantador com que faça que ela não transfira o seu veneno. Há uma serpente em mim. A metáfora da serpente na Bíblia acompanha toda a trajetória. Está lá em Apocalipse, começou no Éden. Adão era a serpente. Era o que é mal, maligno, é a maldade. Todos nós temos uma serpente. Umas vêm de forma sutil, outras, os sintomas são mais agudos. E às vezes, pela nossa carência, nos deixamos levar pela hipnose que ela produz. A serpente, ela tem uma linguinha que consegue detectar o calor da sua presa. E ela tem um olhar tão vibrante que hipnotiza quem está próximo do seu bote. Todos nós temos uma serpente e ela precisa ser encantada. E isso só é possível por aqueles que brindam a sua mente, recebem a ministração da graça de Deus e vivem uma vida submetida de temor ao Espírito Santo. Cuide de ti mesmo e da doutrina, cada um cuidando de si e menos da vida dos outros. Eu acho que esse papo foi bem gostoso, esclarecedor. Aprendemos mais um pouquinho a lidar nesse jogo da vida, que é um jogo. Só quem joga bem, só quem joga com sabedoria consegue ter bons resultados.